Tá? Então, é com muita alegria que iremos começar essa manhã aqui, trazendo para a nossa sala a professora Francinaide. Bom dia, Anderson, bom dia a todos, todas. Bom dia, Francinaide, tudo bem? Tudo bom. Você me escuta bem? Miller, no caso, você... Isso, muito bem. Teria que ligar seu microfone. Bom, me permita, tá, fazer uma introdução desses grandes professores. A professora Francinaide é professora de didática e do programa de pós-graduação em educação profissional e coordena a linha de pesquisa de historiografia e memória de educação profissional, doutora pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do RN, com estágio doutoral na Universidade de Lisboa, graduada em pedagogia e mestre em educação pela UFRN. Atuou como coordenadora de pesquisa e inovação do campus João Câmara e coordenou os programas de pós-graduação em stricto sensu do IFRN na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. É editora-chefe da revista Olos e editora da Revista Brasileira de Extensão Universitária. Conselheira eleita do Conselho Editorial da editora do IFRN, é parecerista ad hoc da editora FAMEM e avaliadora do Sinais. Coordenadora do Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero e do Grupo de Pesquisa Fundamentos da Educação e Práticas Culturais, na UFRN. Membro do Núcleo de Pesquisa em Formação Docente e Ensino de Física e líder do Grupo de Pesquisa em Educação, Sociedade e Tecnologia do IFRN. Atua principalmente nas áreas de pesquisa, educação, cultura, gênero e história da educação, bem como na formação docente para a educação básica e profissional. Tem experiência na área de educação, com ênfase em história da educação, didática, psicologia da educação, formação de docentes, atuando principalmente em temas como educação, gênero, história da educação, história da profissão docente, formação de professores, educação profissional, mídias educacionais, práticas escolares, ensino, aprendizagem. Tá? Então, de fato, é muito gratificante e um verdadeiro privilégio, professora Francinaide, compartilhar alguns momentos, né, de discussão dentro da instituição. E o nosso amigo professor Miller é doutor em administração pela Universidade Federal, mestre em administração pela Universidade Potiguar e graduado em administração pela UFRN. Atualmente professor efetivo do campus do Instituto Federal e tem experiência nas áreas de administração com ênfase em administração estratégica, atuando principalmente nos seguintes temas: estratégia, competitividade, inovação e comportamento organizacional. Tá? Então, é com muito orgulho que passo inicialmente as palavras de boas-vindas para vocês, para em seguida começar o momento da fala. Obrigada, Anderson. Bom dia a todos e todas mais uma vez. Para a gente é uma alegria, uma satisfação estarmos nesse evento, né, que tem como objetivo, sobretudo, a formação para a pesquisa, né? Acho que a gente está carente, de fato, desse tipo de atividade, né, porque a gente tem tido um ativismo muito grande, todo mundo muito preocupado em publicar, em trabalhar, em fazer em si, e às vezes a gente não para formar, né, para ver o que está acontecendo e se atualizar. Então, é uma iniciativa muito importante da diretoria de pesquisa e com certeza contribui não somente para o Campus Natal Central, que nos recebe hoje virtualmente, mas também para toda a comunidade científica do IFRN e agora, né, no YouTube, com certeza para outras comunidades, para outras instituições, enfim, todo mundo que se interessa por ciência, por pesquisa. Então, muito obrigada pelo convite. Ok, pessoal, bom dia a todos. Estou aqui com Francinaide como um representante do conselho do corpo editorial da revista Olos, na área de Ciências Sociais Aplicadas. Sou professor de administração do Campus Natal Central. Estamos aí juntos com a missão de trabalhar
as atividades de editoração em uma revista científica e buscar contribuir com a instituição e com a comunidade científica nacional e internacional, uma vez que, quando o Francinaide estiver apresentando alguns dados da revista Holos, a gente vai ver questões relacionadas a indexadores e o atual momento que a revista ela tem vivenciado dentro do escopo da pesquisa científica dentro do nosso país e até no mundo. Então, Francinaide, pode dar continuidade com a apresentação, estamos aqui com você. Muito obrigada, Miller. Professor Anderson. Então, fantástico, muito obrigado, Francinaide Miller, e vamos lá, tá? Enquanto isso, as pessoas estão entrando na sala, na nossa transmissão, mas podemos começar, e desde já agradeço a presença de todos que estão aqui já acompanhando a transmissão, tá? E, bom, Francinaide, eu passo para vocês, por favor, você poderia compartilhar sua tela? Está compartilhada, somente, acho que projetar. É só ir lá embaixo no share. Sim, está compartilhada. Acho que é só você agora permitir. Exatamente. Obrigada. Então, aqui já foi. Bom, então, sucesso, tá? Na transmissão. Obrigada, Anderson, mais uma vez. Bom, gente, então, como vocês bem sabem, né, estamos aí nesse trabalho de editoração da revista Holos e instados, né, pelo convite do professor Anderson para estar nesse evento, fizemos algumas delimitações em relação ao que a gente poderia falar, né, inclusive para poder se adequar à composição da programação no dia de hoje, e lançamos uma provocação, né, uma espécie de brincadeira, e no final a gente acabou colocando o acréscimo aí da interrogação, porque na programação vocês vão ver que está sem interrogação, mas nessa fala a gente achou adequado colocar a interrogação. Então, a nossa fala vai girar em torno dessa pergunta, né? Holos, como garantir a publicação de um artigo científico? Então, basicamente, por causa dessa experiência, desse trabalho de editoração e desse compartilhamento de atividade, né, com toda uma equipe, nós vamos girar meio que em torno de vários aspectos. Então, vocês vão ver aqui uma visão mais dos editores, uma visão também de como somos avaliados e como isso tem, de alguma forma, repercutido em nosso comportamento editorial. E aí eu falo de um comportamento não somente da revista Holos, mas de toda a cadeia de editores no Brasil, né, e em várias áreas, mas também em relação também à visão de avaliadores e, claro, dos autores, que eu acho que é o maior interesse de vocês. E aí, pensando também em aspectos como o fato de nosso público, né, ser desde pesquisadores mais experientes, né, como líderes de grupos de pesquisa, mas também autores que estão em formação, né, exemplo de doutorandos, mestrandos e mesmo bolsistas de iniciação científica, a gente vai trazer alguns elementos também de informação para tentar colaborar nessa construção e nessa visão, acho que a adequação também de visão para ter essa garantia, né, digamos assim, de uma publicação de um artigo científico, não somente na revista Holos, como eu disse, mas em vários outros lugares. Então, a primeira provocação que a gente traz é sobre o impacto científico dessa produção. A gente sabe, vocês também começaram a acompanhar ontem, né, com o Giannini, que, de fato, né, a publicação científica, o periódico, né, e um artigo científico é somente um dos elementos, um dos produtos dessa produção científica, da produção do conhecimento. Então, nós trazemos a reflexão aqui sobre, de fato, como é que esse produto impacta na ciência, né? Então, acho que a primeira provocação para a gente é pensar que é preciso ter um diálogo, né, dessa produção com o campo científico em si, e aí eu não vou delimitar área, nem hierarquizar, porque conhecimento é conhecimento, né, então a gente não quer isso, mas trazer para vocês a importância, de fato, né, de este autor, deste manuscrito, deste artigo, né, quando publicado, está em relação com o grupo de pesquisa, está em relação com
a academia, né, com a universidade, com o centro de pesquisa, está relacionado com outras pesquisas, por assim dizer. Então, é importante porque, na nossa visão de editor, ou na nossa visão de quem faz pesquisa e ciência, de fato, né, se você tem essa relação, você tem potencial para ser lido, né, e o que a gente quer quando a pesquisa ela é publicada, né, é que ela seja lida, de fato. Então, na visão dos editores, mas não somente, é importante que esse manuscrito, né, que este artigo, ele tenha potencial de leitura. Então, daí porque essa inserção numa rede de interlocução, que pode ser desde grupo de pesquisa, linha de pesquisa, desde pesquisadores nacionais como também internacionais. E isso tem sido muito incentivado, né? Claro que, em essência, construir conhecimento, produzir conhecimento, isso, é da natureza, principalmente a gente sabe de uma cultura mais universitária, né? Mas mesmo estando falando de institutos federais, que é o nosso caso, também somos provocados a estarmos produzindo conhecimento, construindo conhecimento em rede, né? Então, a importância de fato, esse manuscrito, ele, quando chega, né, por exemplo, numa submissão, ele sinalizar que ele pertence a uma rede, né, de outros pesquisadores que estão envolvidos com aquele trabalho. Então, trabalhar isoladamente não é mais algo bem visto, né, na ciência, e eu acho que isso é uma coisa que fica aí como uma orientação, por assim dizer, para os que estão nos acompanhando. Então, vocês já estão em grupos de pesquisa, vocês sabem dessa importância, porque, de fato, fortalece, né, o campo se estamos em diálogo. Então, tudo isso porque, se você está em rede, você tem potencial para ser citado, né? Como vocês sabem, a citação ela é um dos critérios importantes para a avaliação dos periódicos ou para a qualificação dos periódicos. Nacionalmente, a gente não tem a cultura, né, do fator de impacto. Vocês viram ontem, né, a experiência do professor Giannini trazendo para vocês algumas perspectivas, inclusive internacionais, né, trazendo algumas das importantes revistas, né, internacionalmente. E aí sim a gente percebe que há uma disparidade muito grande entre aquilo que a gente tem nacionalmente e aquilo que nós temos de realidade em outros países. Então, de fato, aqui no Brasil, a gente fala em índice de citação, porque é como a gente, de fato, tem se comportado em relação aos periódicos, né, a avaliação de periódicos. Ainda não temos essa pujança, né, de número, de índice bibliométrico, para chegarmos a ter fatores de impacto, né, muito significativos. Então, é importante a gente fazer alguma distinção aí. Uma outra coisa que tem sido também bem interessante, que acho que é importante dizer para vocês, diz respeito à visibilidade, né? Então, a importância do periódico está em várias bases indexadoras, bases importantes, bases conhecidas, né? E aí a gente traz para você a importância disso, porque, de fato, se você está numa base, né, você fica visível, né, você vai ser mais lido, você vai ser encontrado facilmente, e isso vai fazer com que aquele seu produto, né, ele seja divulgado, ele seja lido, citado, e, portanto, ganhe, né, aderência aí ao campo, né, como um expoente aí para a sua área, né. Então, por isso que, em muitos casos, a gente tem recomendado a publicação em outros idiomas, mas aí a gente esbarra em uma questão bem particular que diz respeito à recepção, né, pelo leitor. Então, a gente não tem uma cultura muito de fazer leitura em língua estrangeira, isso tem prejudicado, para além da publicação em língua estrangeira, mas, então, a gente tem que começar, né, a iniciar essa cultura, ou enfatizar cada vez mais a cultura da publicação em outra língua e da leitura também em outra língua, para que isso seja recebido, para que esse conhecimento ele seja recebido e tenha uma capilaridade aí, né? Porque, afinal de contas, não pode ficar somente no nosso grupo restrito ao nosso grupo de pesquisa, né? É preciso que extrapole, de fato, esses âmbitos. Então, uma boa escrita, né, faz com que vocês tenham essa garantia, né? E aí a importância de entender sobre fator de impacto, de entender sobre índice de citação, para que vocês possam qualificar esse produto, né, escrever bem, e aí também entender o que é o fator de impacto. E, de modo geral, o fator de impacto, ele é feito por uma base, né, uma empresa, um instituto,
E aí, somente esse, né, pode dizer que ele trabalha com fator de impacto, embora ele também tenha o índice de citação, né, ele possa também ser visibilizado, né, que é o JCR, tá? As demais são, realmente nos trazem índice de citação, e aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, sobre como o fator de impacto ele é mensurado, né? Basicamente, o fator de impacto de um periódico ele consiste em considerar o número de citações recebidas pelos artigos publicados no periódico nos 2 anos anteriores, né? A avaliação e dividido pelo número de artigos publicados no mesmo período. Então, é uma equaçãozinha, né? E aí a gente vai ver quando isso acontece, né? Por essa base que eu falava para vocês, a Esmago, né, que a gente vai ter uma diferença muito grande, né, nesse fator de impacto, de fato, para as revistas estrangeiras. Então, vocês notem que os números, eles são bem elevados, né, e temos também os quartis dentro do primeiro colocado aí. Então, a gente vai ter revistas de importância, aí vocês veem aí, por exemplo, as primeiras, né, colocadas aí por essa empresa, né, na Esmago, a gente vai ver as mais importantes de fato, de países que não são o Brasil, né, que não é o Brasil, por exemplo. E aí a gente também chama atenção para o fato de que poucas delas são de acesso aberto, né, então, esse cadeado aqui quer dizer que ela é de acesso aberto, né, as demais são todas fechadas, então a gente vê aí que eles têm um pagamento aí inerente a esse acesso. No Brasil, vocês vão ver que o índice, ele vai ser um pouquinho reduzido, né? Se a gente compara, por exemplo, na tela anterior, a gente tinha índices muito significativos, né? E aqui no Brasil a gente vai ver que isso vai ser um pouquinho reduzido. Ó, a gente sai aqui de 126,34, o índice de citação, para 4,46, o que é bem ilustrativo de como a gente funciona, né, como ciência, quando a gente é medida, mensurado, quando o periódico é mensurado pelo índice de citação, ou, aliás, pelo fator de impacto, né. E aqui, quando a gente vai para uma área, por exemplo, que é a minha área, a área de humanidades, esse índice ele vai ser cada vez menor, né, então é o 0,73 aqui, para ilustrar o quanto isso reduz, né, a depender da área. Então, vocês vejam aí que há uma disparidade muito grande. Então, por causa disso, pessoal, nem sempre o fator de impacto... Aliás, no Brasil, a gente não fala muito em fator de impacto para algumas áreas, tá? Mas a gente usa muito o índice de citação. E aí, nesse sentido, eu trago algumas bases que também são conhecidas e que é importante que vocês verifiquem, né? Se o periódico em que vocês vão publicar o manuscrito de vocês está indexado nessas bases, que tem uma importância aí em nível mundial e também são reconhecidos no país como sendo indiciários, né, de que a revista, o periódico, ele é de qualidade. Inclusive, tem sido usado como critérios para mensurar a qualidade desses periódicos. Então, trago aí para vocês o exemplo da Web of Science, da Cielo, das principais coleções, né, das revistas que estão por aí. A Esmago, que eu estava falando para vocês, né, desses índices de fator de impacto, a Google School, ou Google Acadêmico, né, que a gente é o mais usado, a Redib, e eu joguei para vocês, antes de começar esse nosso encontro, os links no chat, para que vocês possam pesquisar nas coleções dessas bases indexadoras, onde a gente pode encontrar, e onde você encontra a revista que você está interessado para publicar nesse ranking de citações, de índice de citações dado por elas, tá? Então, acho que é importante que vocês tenham sempre isso claro, né? Para que, inclusive, vocês façam investimentos, esforços intelectuais, mas também financeiros, em muitos casos, né? Em periódicos que, de fato, estejam nessas bases, porque é onde a gente vai ter uma valorização aí dessa produção científica, né? Claro, há muitas coisas que a gente precisa questionar em relação a isso, né, porque o conhecimento ele não precisava ser mensurado dessa forma, mas é importante que se tenha clareza de como a gente é medido, avaliado, principalmente para os grupos de pesquisa em que nós temos aí uma relação estreita com a pós-graduação no Brasil, que é
o que tem nos colocado aí como eu posso dizer, como critério, né, para avaliar periódico. Infelizmente, mas é a realidade. Então, trazendo um pouquinho da realidade da OLUS ou de várias outras, é importante a gente ter clareza de que a importância dessas bases diz também sobre os acessos ao periódico, né? O acesso à visibilidade do seu manuscrito, do seu artigo publicado para a comunidade científica. E aí eu trago para vocês que quanto mais, né, bases esse periódico, em quantas mais bases de periódicos a revista estiver, melhor para o artigo que você publicar. Então, trazendo um pouquinho dos dados da OLUS, né, em alguns casos, eu trago ilustrando para vocês aqui o mês de junho a julho do ano passado, né, 1º de junho a 1º de julho do ano passado, em que a gente teve aí, dentro das nossas estatísticas de acesso, 97.355 acessos ou visualizadores da nossa página, somente para ilustrar mesmo, né, teve meses em que a gente teve 120 mil, e aí eu lembro a vocês porque isso aqui era o ponto alto da pandemia no ano passado, né, e aí eu queria chamar também a atenção de vocês para o fato de que aqui, né, no mapinha do nosso plugin, vocês encontram os acessos da OLUS, né, ao site da OLUS, não somente no país. No país a gente vê uma latência maior, né, a cozinha amarela, né, mas em outras partes, em outros continentes, nós também chegamos aí a ter acesso, isso porque a gente tem autor, né, ou autor do país, ou autor publicando em outra língua, numa área, né, num tema do interesse dos leitores. Então, para vocês verem um pouco da capilaridade da produção da científica divulgada, por exemplo, nesse periódico, que é a OLUS, que é só um exemplo do que a gente está trazendo aqui. Um outro dado que nós também fizemos questão de trazer diz respeito aos acessos no ano passado. Então, entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, nós tivemos aí acessos a resumos, né, 323.242 acessos aos resumos, 414.365 aos textos em PDF, né? Então, pessoas que baixaram, que visualizaram, que fizeram leitura destes artigos publicados. Então, isso provavelmente vai repercutir nas nossas métricas em relação ao índice de citação, né? E isso para a gente também é um dado bastante importante, bastante relevante. No geral, alguns dos periódicos, eles colocam esse plugin para que vocês tenham acesso a essa informação, né, de quantos visitantes esse periódico ele recebe no mês, né, geralmente o dado é esse. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, em relação ao que tem sido um dos maiores, né, problemas, digamos assim, para que o trabalho de editoração aconteça, né? Uma coisa que a gente tem sempre chamado a atenção diz respeito às normas do periódico. Todo o periódico ele tem um escopo e tem uma política editorial. E tudo isso, todos esses elementos, eles são de conhecimento dos autores, que é a primeira comunidade, né, científica constituída ali, em torno de temas. No caso da revista OLUS, a gente tem um escopo um pouco maior, a gente era classificada como interdisciplinar, depois vocês vão ver que a gente migrou, né, mas isso por causa de novos parâmetros aqui na avaliação de periódicos no Brasil, tá? Mas então é um trâmite, né, muito sério e que tem, né, todo um caminho, um fluxo editorial aí para que vocês compreendam um pouquinho de como transita o manuscrito que vocês produzem com tanto zelo, né, e dentro do sistema da revista. Então, para a entrada do manuscrito no sistema, né, no fluxo editorial, a primeira coisa que a gente observa, né, é a adequação às normas, e muitas vezes está tudo muito claro nas páginas das revistas, mas os autores, sobre as orientações, mas os autores, eles escapam, né, detalhes, e aí tem sido um grande problema. Acho que Mili até poderia colocar algumas dessas primeiras impressões, né, sobre bom, nós sabemos que o percentual de autores que são negados ou recebem negativas nos periódicos chega às vezes a 80% nesse processo de triagem, né, então até Miller tinha
problematizado outro dia, a gente sempre faz reuniões, nosso conselho editorial, e tem sido recorrente, né, a falta de cuidado em relação às normas, e isso é um mínimo, né, o primeiro cuidado que deve se ter, né. Não sei se Miller gostaria de se colocar agora, mas depois a gente pode problematizar, tá, Miller? Alguns aspectos dizem respeito também à diagramação, porque os periódicos, eles deixam um layout, né, pronto e acessível aos autores, e às vezes também isso não é respeitado. Às vezes também a normalização lá para a BNT ou qualquer outra que a revista adote, a revista Olhos, por exemplo, adota a APA, né, e a gente se depara muito com a BNT, o que é um problema, né, e não é da nossa responsabilidade, claro. Em muitos casos, a ausência de declarações que são questionadas pelos avaliadores, tá? Avaliadores especializados, ad hoc, né, sobre as questões de ética na pesquisa. Então, são coisas também que a gente tem visto como sendo sérios problemas. A avaliação, né, a gente tem aí a avaliação por pares, e aí lembrar para vocês que no caso da Olhos especificamente, é um trabalho de colaboração, os avaliadores, eles são ad hoc, eles são especializados, nós não fazemos o trabalho de avaliação, embora também possamos atuar como tal, né, mas somos editores. O editor, ele, de fato, tem um trabalho muito delimitado, né, à sua atuação, porque, de fato, não tem como dar conta de outras atribuições dentro daquele periódico. Então, muitas vezes acontece de a gente ter alguma urgência, de ter alguma necessidade, e, de fato, a gente precisa atuar, mas, no geral, né, a gente não pode fazer esse tipo de apreciação, a gente confia no trabalho do outro pesquisador experiente. No caso da revista Olhos, nós deliberamos no nosso conselho editorial que este avaliador, ele tem que ser doutor na sua área, até porque nós também, ao final de todo o processo editorial, se vocês forem à nossa página, vocês vão encontrar e baixarem algum dos manuscritos. Desde o ano passado, nós começamos essa prática, né, de transparência nesse processo de avaliação. Vocês vão encontrar o par, né, de avaliador que foi a DOC que atuou naquela avaliação. Então, ficava muito constrangedor, né, no nosso entendimento, que alguém que é doutor, às vezes titular, né, grande líder de grupo de pesquisa, tem fomento importante, é PQ, né, na CNPq, ser avaliado por alguém que tivesse uma titulação inferior ao de doutor, né, na sua área. Então, nós deliberamos por isso, e, de fato, temos a confiança nesse parecer consubstanciado, adensado, né, que esses pareceristas têm dado. Então, essa é uma das práticas que a gente também adotou para dar qualidade, né, àquilo que nós publicamos. Então, é uma responsabilidade que compartilhamos com a nossa equipe de avaliadores, que eu reitero, ad hoc, né, todo mundo faz pela ciência. E uma outra etapa, né, no processo de editoração diz respeito à decisão editorial prévia à publicação. Mas é todo um trâmite, né, antes dessa decisão, em que a gente considera, né, é uma atuação muito mais direta depois desse processo de entrada no fluxo de designação dos avaliadores realizada por Miller, por mim, por toda a nossa equipe, nós decidimos qual é, né, o destino, né, dessa publicação, claro, muito amparados pelo parecer desses avaliadores, né, em que a nossa equipe editorial, os editores de seção, né, que nós também implantamos na nossa revista, planejam a composição da edição. Então, no geral, há um diálogo, há um tempo para planejamento, né, e os editores, eles escolhem quais os melhores, né, dentro desses critérios que a gente está vendo, quais os melhores pareceres, né, os manuscritos tiveram, e aí ele vai ordenar aí nesse interesse. Há um outro critério que também se considera, né, além dessa diversidade de tema, da relevância daquele tema para a área, diz respeito também à região, né, muitas vezes as pessoas, elas procuram, esquecem, né, desse fator regionalidade que a gente, no qual a gente é avaliado. Então, a endogenia, ela, infelizmente, ela não é valorizada, né, em relação à avaliação de periódicos, então a gente precisa diversificar em relação também à regionalidade, para além da diversidade de temas e de áreas. Então, é todo um trabalho, né, de equipe, no caso da revista Olhos, que a gente tem que fazer por causa desse campo interdisciplinar, ainda desse escopo interdisciplinar em que nós temos atuado. De toda forma,
Em todas as nossas edições, vocês vão encontrar aí nossos colegas do IFRN, né, como dentro das nossas edições. Em todas elas vai ter o espaço para o nosso colega do IFRN publicar. Um outro critério para essa composição, né, a gente sempre busca essa relação deste manuscrito que é feita lá nos metadados, né, as informações, né, que vocês prestam desde a submissão, a cuidadosa comunicação com os editores é muito relevante, é muito importante durante essa composição. Muitas vezes os autores, eles esquecem um detalhe que é imprescindível desde as normas que a gente coloca, né, que diz respeito, por exemplo, ao ORCID. Sem o ORCID, o manuscrito ele não vai ser publicado na revista Olus e, muito provavelmente, em nenhuma revista bem qualificada hoje em dia no país. Então, quando vocês prestam a informação de que vocês são autores que estão vinculados a grupos de pesquisa, né, que tem uma instituição de fomento aí apoiando, seja CAP, CNPq, FAPERN, as próprias instituições fomentando, aquilo é valorizado, né? Por exemplo, também uma coisa que a gente valoriza é a diversidade, né, de autores com quem você está publicando. Então, muitas vezes você é aqui do IFRN, mas você dialoga com um autor de outra instituição nacional ou estrangeira. Então, provavelmente, eu estou dando um exemplo, né, isso vai ser valorizado porque nós retiramos a questão da endogenia. Então, alguém que está em Minas Gerais publica com alguém do Pará, para a gente é importante trazer essa diversidade de visão, de região, porque também a gente entende que é uma questão de capilaridade ali desse grupo de pesquisa, ou seja, esse grupo de pesquisa ele tem solidez, ele não está se comunicando somente internamente, né. Uma coisa também que tem sido valorizado, mas não é critério preponderante, porque também é decisão do nosso conselho editorial que qualquer pesquisador, seja em nível de iniciação científica, até com a titulação máxima, pode publicar na revista Olus. Como eu disse, o fator preponderante é a avaliação, é o parecerista ter feito uma boa avaliação, mas, em grande parte, nós temos também valorizado, né, o credenciamento de pesquisadores experientes e que atuam em programas de pós-graduação. Isso porque a gente precisa enviar, todo periódico, né, precisa enviar um percentual, ele é avaliado, ele é indexado, na avaliação aqui no Brasil, pelo Qualis, a partir das informações que são prestadas nos relatórios que estão na plataforma Sucupira. Então, sem esse percentual de pesquisadores credenciados a programas de pós-graduação, nós também não podemos atuar, digamos assim, né? A revista, ela cai na sua avaliação. E a importância porque, geralmente, uma coisa está relacionada à outra, né? Um professor credenciado a programa de pós, geralmente tem um grupo de pesquisa forte, tem linhas de pesquisa muito bem definidas e, melhor, está dialogando com uma rede de pesquisadores, seja nacional ou internacional, né? E aí, claro, para várias áreas, tá? Uma boa avaliação pelos pares é imprescindível, né? E, como eu disse, a diversidade regional e de instituição. Então, não se fechar, não deixar de conversar com os outros, e principalmente ser leitor da revista, né? Porque, como eu disse, a gente constitui a comunidade dentro do próprio periódico. Então, muitas vezes a gente esquece que há uma produção ali dos autores naquela área, no próprio periódico, e aí a gente esquece de dialogar com aquele autor e citar aqueles autores recém-publicados pela revista. Então, se você não é leitor da revista, você certamente está deslocado daquela comunidade, né? Então, você indicia isso, você demonstra isso, evidencia isso, se você cita aqueles autores da revista, né, ou que publicaram na revista. Então, a gente também, no geral, os editores valorizam bastante esse tipo de comportamento da comunidade que se constitui. Dentre os critérios de avaliação, claro, os avaliadores, eles têm uma ficha de avaliação, né, em que, muito provavelmente, eles vão considerar esses aspectos, né, sobre a filiação dos autores às instituições estrangeiras, o cuidado também com a publicação, às vezes, em língua estrangeira, o cuidado com a língua nativa, né, bem escrita, com correção ortográfica, enfim, todos esses detalhamentos é imprescindível, e principalmente se for em língua estrangeira também vai ser algo atraente. Mas trago para vocês também um adendo, né, que diz respeito à dificuldade para a gente encontrar avaliador, né, ad hoc,
como eu disse, que avaliem língua estrangeira. Então, a gente também tem esse gargalo, né, essa dificuldade aqui na revista Aulos atualmente, que eu imagino que seja uma dificuldade também de vários outros editores, porque no fórum de editores do qual faço parte, tem sido recorrente, né, essa dificuldade em relação à avaliação. Então, muitas vezes eu estava falando, né, do ORCID, né, que é a identificação virtual digital do manuscrito ou da publicação dentro da internet. Às vezes o manuscrito ele tramita todo esse fluxo, né, sem esse ORCID, que é para estar no metadado, e a gente precisa dele, inclusive, para a diagramação final. E muitas vezes o autor, a gente faz comunicação e o autor ele não responde. De todos os autores, precisa estar constando no sistema da revista para a gente informar também na diagramação. Infelizmente, a gente precisa decidir pela não publicação desse manuscrito, né, embora ele tenha sido contado, né, como importante para aquela composição final, mas a gente não tem como fazer a publicação. E aí é um desperdício de energia, de atividade intelectual dos avaliadores que estiveram dedicados a essa avaliação. Às vezes a gente até tenta, né, por mais de vezes, né, às vezes a gente recorre a um terceiro avaliador, que também é uma coisa comum, mas infelizmente chega no final e a gente tem que retirar, né, por falta de comunicação adequada com os autores, entre autores e editores. Então, há uma falta de atenção também em relação ao que a gente solicita, né? Bom, como eu estava dizendo, embora não seja um fator preponderante, né, para o trabalho de editoração, mas a gente também tem se voltado bastante para algo que diz respeito à avaliação dos periódicos no Brasil. Infelizmente, né, como eu estava dizendo, os periódicos eles estão sendo usados para aferir, né, a produção de qualidade dos programas de pós-graduação. E é dessa forma que a CAPES, né, criou o Qualis Periódicos, e ele tem sido um dos ditadores no sentido de dizer as regras para o comportamento na editoração, para a busca pelo periódico, pelos autores. Então, de modo que a gente tem que, de alguma forma, né, dialogar com esses critérios. E, para a gente, algo que tem sido bastante objeto de atenção tem sido, de fato, como as áreas, né, têm demandado, têm colocado essas orientações. Então, na avaliação de meio termo, né, que a gente chama de meio termo, chamaram de meio termo, meio período ou meio tempo, nós tivemos a surpresa, né, da decisão por criarem, né, um Qualis único, em que nós teríamos aí uma área-mãe definida como sendo a definidora, né, vou até me repetir aqui, mas daquele periódico. Então, para classificar aquele periódico. Se vocês forem à página da revista Aulos, vocês vão encontrar que anteriormente, né, na avaliação do quadriênio anterior pela CAPES, a revista Aulos ela era classificada em várias áreas, e para cada uma delas ela tinha um Qualis diferenciado, né? Então, neste último quadriênio, 2017 a 2020, houve uma mudança de critérios na CAPES, e nós passamos a nos enquadrar numa área-mãe, que é a área da educação. Então, em 2019, nós fomos surpreendidos, né, com este enquadramento e com esta área. Estamos sendo avaliados pela área de educação. De modo que a gente teve que se voltar para os critérios, né, que são definidos para a área de educação. Então, para ser qualificado como A1, né, está no extrato A1, e aí uma boa novidade, né, é que a gente alcançou o extrato A, né, que não tínhamos em nenhuma das áreas anteriormente na revista. Então, passamos ao extrato A, né, e claro que a gente foi olhar quais eram os critérios para estarmos no melhor nível dentro daquele extrato, que é o A1, né. Então, para vocês entenderem um pouco como é o nosso comportamento, né, ou como eles ditaram o nosso comportamento, obrigatoriamente nós temos que estar em uma dessas bases indexadoras, né, de importância, como eu disse, de visibilidade, então a Cielo, a Scopus, a Web of Science, a CJ Esmago, né,
Enfim, então, nós estamos como emergente na Web of Science, né, vocês vão ver depois nossos dados, mas temos alguns outros critérios. Então, por exemplo, 90% dos artigos devem provir de autores de outras instituições. Por isso que eu falo que é um aspecto formativo aqui para vocês também, né? Em alguns casos, falam de 85% de diversidade institucional. Então, são aspectos que são relevantes e que, de alguma forma, né, vão fazer com que, muitas vezes, a gente precise, né, selecionar, baseando-se nesses critérios. E um outro aspecto também que diz respeito à questão da língua estrangeira, né, são percentuais que precisam constar, a boa qualidade gráfica do periódico, o site, enfim, em relação à revisão, à diagramação, e a todos os detalhes que dizem da qualidade, né, desse manuscrito, desse artigo publicado no nosso periódico. Então, são questões que, de fato, das quais a gente não pode fugir, né? E aí a gente tem se orientado e buscado cada vez mais nos adequar a esses aspectos. Mas, claro, temos alguns problemas e muitos deles dizem respeito ao financiamento, tema que depois a gente pode desenvolver melhor. Mas aí, então, temos aí como sendo um dos aspectos relevantes, né, o Qualis Referência, que vai usar aí Scopus ou a Web of Science como referência, né, para, no caso de revistas, né, que estejam dentro dessas bases indexadoras, e na ausência deles, nós vamos usar aí a métrica do Google, né, como eu estava falando para vocês. Então, de fato, na área de educação, se deliberou, né, pelo uso do Qualis, do índice H, que é aferido, né, pela Google, né, porque muitos dos periódicos, eles não tinham não estavam em bases indexadoras ou bases de fator de impacto, né, como eu estava dizendo para vocês, expliquei no início dessa fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque a gente vai entrar aí num limite que diz respeito a desqualificar todo um trabalho de produção científica por causa de métricas, né, então, tudo isso pelo qual a gente luta, né, o que a gente questiona sobre hierarquização, sobre qualificar produtos, né, com coisas que, de repente, não são tão palpáveis, fica muito complicado, né, a gente trabalhar dessa forma, mas são as regras que a gente está seguindo ou como a gente é avaliado atualmente. Então, a gente questiona, né, que a função do Qualis no Brasil, que inclusive é muito criticado fora, né, ela é exclusivamente avaliar a produção da pós-graduação, tá, no país, mas que infelizmente tem impactado diretamente nesse tipo, no comportamento dos periódicos. Mas se eu pudesse trazer alguns elementos assim também, bem brevemente para vocês, autores, é dizer que vocês tenham cuidado, né, nessa seleção da revista de interesse para avaliar. Então, há revistas que vocês precisam analisar o perfil do autor, então algumas delas, por causa desses elementos de Qualis, né, no Brasil, estou falando basicamente, colocam que, basicamente, tem que ter título de doutor, todos os autores, né, falam sobre essa diversidade de instituição, a relação com o programa de pós, não é o caso da revista Olus, mas é importante que vocês tenham ciência sobre isso, então analisar a revista, o perfil da revista antes, para vocês não gastarem energia, né, acessar o site da revista para analisar sobre as normas, as orientações aos autores, a periodicidade, se está aceitando ou se está aberta a submissão, né, então ler as normas com atenção também, com muito detalhamento sobre qual o critério para ser publicado, né, e preparar o artigo focando na revista, num dossiê, na chamada de número especial, a depender daquilo que esteja lá colocado, na tipologia textual, se é artigo de revisão, enfim, esses aspectos, eles fazem com que vocês tenham menos desperdício, né, de energia, aí, por assim dizer, ou que depois enquadrem melhor aquilo que vocês estão produzindo dentro do grupo de pesquisa de vocês. Então, eu escrevo o artigo pensando nessa estrutura do trabalho e numa linguagem científica que seja, de fato, inteligível, né, compreensível em qualquer lugar, né. Então, há elementos que são primordiais e que as pessoas esquecem de articular
numa coerência lógica, né, que aí eu não vou tratar em detalhes, porque também o professor Janine trouxe essa mentoria para vocês ontem, né, a importância de dialogar com os pares, de trazer citações atualizadas. Tem colegas que, infelizmente, falta a leitura, né, de artigos mais... Porque o periódico, ele é para publicar o que há de mais recente, né, em termos de conhecimento. Então, a ideia é que você, se você é leitor, publica no periódico, você está lendo periódicos. Então, a ideia é que você esteja em discussão, em diálogo com esses autores de periódicos e, portanto, as suas citações, as suas referências, elas serão atualizadas pelo menos dos últimos 2 anos, no máximo 5 anos, né? Verificar e providenciar, no caso do tipo de pesquisa que você realiza, os documentos necessários para não haver questionamento da parte dos avaliadores, né? Então, geralmente, algumas revistas já têm também esse tipo de comportamento sobre pedir os documentos de comitê de ética em pesquisa com seres humanos, ou ética no uso de animais, tá? Tirar as dúvidas sobre o preparo do artigo e ter atenção ao fluxo editorial, principalmente tentar entender como é que é a lógica lá de funcionamento da revista, né, e sempre que vocês quiserem também tirar dúvidas, né, com os editores, pegar informações. Enviar o artigo e fazer contato estritamente necessário, mas principalmente estar atento às comunicações que os editores trazem, né, então, muitas vezes as pessoas perdem, como eu disse, o time, né, e ao mesmo tempo a gente identifica, né, problemas na leitura de prova, que é o passo final para a publicação do autor naquele periódico. Então, a revisão é super necessária, a gente precisa da ciência, ele não fala nada, a gente entende que está tudo certo, publica e depois vem porque tem que corrigir tal coisa, tem que ajustar tal coisa, o autor tal não está na ordem que eu pretendia. Então, são coisas que vão trazer problemas porque você não teve uma boa comunicação com o periódico, né? Então, é algo que vai atrasar, de alguma forma, o trabalho que você precisa que esteja publicado, né? O mais rápido possível, e também atrasa o trabalho de toda uma equipe que tem nos bastidores do periódico. Inclusive, equipes estas que muitas vezes não são de profissionais, e é uma coisa que eu também queria trazer para vocês. Então, trouxe aqui para vocês, somente para ilustrar mesmo, mas está na página também da revista, todo o fluxo do processo editorial dentro da revista Holos, né? Notem que a etapa do autor é uma etapa mínima em relação a todo o trabalho de bastidores, né? Desde o editor de seção, até o trabalho dos avaliadores e até chegar ao final da publicação, enfim, todo o processo da cadeia produtiva, digamos assim, né, deste manuscrito, da vida dele dentro desse fluxo para a publicação. Um aspecto que eu também estava chamando a atenção de vocês diz respeito ao financiamento. Então, atualmente, nós temos tido bastante problema em relação a isso, né? O último edital do qual participamos do CNPq foi em 2019, infelizmente não tivemos êxito, né? E, salvo o melhor juízo, somente umas 20, 30 revistas lá bem colocadas, né? Tiveram custos, né, cobertos pela agência, e ainda era o mínimo, né, o mínimo possível. Então, há sérios problemas em relação ao financiamento. No geral, as equipes, elas não são constituídas por profissionais, quando a gente sabe que precisaríamos, né, de profissionais. Então, a revisão de língua necessita de um profissional. A diagramação e qualidade gráfica necessita de profissionais com conhecimento, né, para tal. E, sobretudo, alguns aspectos que também têm custos e a gente precisa aludir, né? O registro do DOI, marcações específicas, como cobram algumas bases indexadoras para que a revista ela seja aceita, né? A Cielo, por exemplo, é uma das mais criteriosas em relação a isso, e a marcação XML ela é muito delicada de ser feita, e aí se você tem muitos artigos para ser marcado, você não pode fazer isso manualmente, ou precisa de alguém realmente detido naquele tipo de trabalho, e como eu disse, geralmente as equipes são reduzidas, né, então é muito complicado você dar qualidade a um trabalho de editoração se você não tem
financiamento compatível, né? Então, geralmente, esse custo ele é dividido entre os autores, né? Porque, vocês sabem, há uma cultura no exterior dos autores pagarem, né, para a publicação e também pagarem para a leitura dos periódicos mais importantes. No Brasil, a gente tem advogado pela ciência aberta, mas temos feito com bastante dificuldade, né? Então, eu trago aqui para vocês, só retomando aqui alguns dos aspectos também que o professor, acho que o Janine trouxe ontem, né, sobre o acesso aberto, que você tem acesso gratuito, pode ler, publicar, enfim, o acesso híbrido, né, tem algumas revistas, alguns manuscritos importantes que também têm dividido alguns desses custos com os autores, principalmente em relação ao trabalho de gráfico, enfim, de revisão, diagramação. É um custo mínimo quando a gente vai pensar o comparativo, né, com aquilo que se gasta, por exemplo, ou se investe, né, nos Estados Unidos, né, há pesquisadores nessas revistas importantes que chegam a pagar 10 mil, 12 mil dólares, então, para a gente é nada, às vezes, custear cento e poucos reais, enfim, custear realmente o que aquele seu produto ele precisa. Mas, principalmente, acho que é importante a gente ter o cuidado, o zelo com todo o processo antes mesmo de chegar até a revista, né? Então, dizer para vocês que, por enquanto, a revista Olus, ela não tem nenhum custo, né? Não para o autor, né? Não nesse trabalho, mas que, de fato, é um complicador. E tem as revistas de acesso fechado, como eu estava dizendo, em que os custos são dos leitores, dos autores, enfim, de todo esse processo. Aqui a página da Olus, para a gente entrar um pouquinho nas métricas, nos números da revista, né? Então, em 2020, acho que talvez Miller também possa querer falar um pouquinho sobre isso, mas no alto da pandemia, no ano passado, né? Quando a gente traz 2020, pessoal, são desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, né, a gente está considerando aí. Então, nós tivemos aí 1.244 submissões, né, com a pandemia a gente viu que se acentuou isso, mas são um comportamento não somente na revista Olus, em vários outros periódicos, eu disse, a gente tem dialogado com alguns outros editores fora, né, desse rol da educação também, e a gente viu o mesmo comportamento, né, subiu o número de submissões, mas, por outro lado, também subiu o número de avaliadores que dão negativas, né, em relação ao trabalho de avaliação. E a gente entende que foi o contexto pandêmico, todo mundo fazendo a sua atividade e seu trabalho em casa, né, e trouxe alguns impactos aí também para esse processo científico, tá? Em agosto, a gente chegou a 120 mil acessos do primeiro dia até o último, né, então ou, por exemplo, de um mês a outro, no período de 30 dias, né? É um registro que eu não trouxe o print, mas a gente tem. E ano passado nós tivemos a publicação de 177 manuscritos, né? Então, entendam que cada manuscrito ele tem uma vida dentro desse fluxo editorial, dentro da revista, né? E que, portanto, há fatores que são muito inconstantes, a gente não tem como dizer como é que vai ser o comportamento ou a vida desse manuscrito dentro do sistema, porque dependemos também dos avaliadores. Então, há pessoas que têm uma designação para avaliadores e a gente tem um retorno rápido nos 7 dias que a gente estabelece, há outros que levam mais tempo para aceitar e há áreas que a gente fica insistindo e mudando de avaliador. Então, é toda uma questão, né, no entorno dessa publicação. E há, por outro lado, autores que têm a felicidade de terem, de fato, logo um retorno e um feedback dos avaliadores, um contato nosso, né? E logo eles entram no planejamento da composição final para a publicação. Então, por causa disso, há muita diferença, infelizmente, no fluxo da vida desse manuscrito dentro do sistema, né? Atualmente, 2021, né, dados de ontem, nós tivemos 395 submissões, né, até 12 de agosto, no ano, de janeiro até agora. O número de acessos, ontem o plugin, até falei com o Rafael, né, que é nosso editor-gerente, o sistema não estava registrando, ele ficou de dar uma verificada, então o mapinha não está disponível para vocês, aquele que eu apresentei anteriormente, né? E já tivemos a publicação de 4 números, né? De 4 edições, com 113 artigos publicados. Em relação a avaliadores, para vocês terem um comparativo, né? Se, por exemplo, em 2020, nós tivemos 1.244 submissões,
ou seja, novos artigos para serem avaliados, aqui, até hoje, né, em 2021, nós temos 1.764 avaliadores no nosso banco de avaliadores. Então, ano passado fizemos um trabalho de cadastro de novos avaliadores. Lembro para vocês, com aquele perfil de doutor. Então, muitas vezes as pessoas elas entram em contato conosco, porque meu artigo ele está demorando para ser avaliado. Aí uma coisa que a gente também tem incentivado é o cadastro desse autor, se ele é doutor, né, para ser avaliador, porque a lógica é, se você avalia o trabalho de alguém, muito provavelmente aquele avaliador que avaliaria esse trabalho desse alguém vai avaliar o seu, né? Então, essa pessoa, a gente vai ganhar fluxo, ritmo, e a gente vai ser bom para todo mundo, né? Então, por isso que, muito mais do que editora, eu gostaria de ressaltar que eu também sou avaliadora de vários outros periódicos, porque eu entendo que o trabalho de editoração, ele depende disso, né? Desse processo de cooperação, de colaboração. Então, muito mais do que publicar em revistas, ser editora de revista, eu também tenho que colaborar como avaliadora, né? E, claro, ser leitora, né? Que eu acho que é importantíssimo a gente lembrar. Então, nesse ano de 2021, nós temos 4 edições já publicadas, são em fluxo contínuo, então a composição, ela vai acontecendo, né? A gente pode colocar um manuscrito que chegou recentemente numa edição que foi a primeira desse ano, por exemplo, né? A depender da nossa estratégia, dos critérios, então, para vocês entenderem um pouco como funciona, né? E estamos trabalhando nos bastidores na composição do volume 5 e 6, né? Que são desse trimestre, e no último trimestre do ano nós vamos colocar também a público os volumes 7 e 8. Nós temos 8 edições por ano, né? A expectativa é que neste mês de agosto, né, todo mundo está esperando as novidades em relação ao Qualis Único, e a gente espera, né, que seja definida, estamos atentos para saber se a gente realmente permaneceu na área mãe educação, né, que é o critério que eles estão usando. Então, as nossas expectativas são de que no Qualis de meio termo, né, nós tivemos classificados no extrato A, estivemos no nível 3, então extrato A3, né, no meio período, na área de educação, reitero. Então, estamos aqui, né, entre os 46 periódicos classificados dentro desse extrato, desse nível, somos 8,7% destes periódicos, mas trago uma informação para vocês que diz respeito, por exemplo, à métrica, né, que vai ser utilizada, que é a Google Escolar, Google Acadêmico, em que nós estamos aí num ranking dos 100 e poucos melhores periódicos de todas as áreas no Brasil. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, o topo lá é uma revista lá da área de saúde, né? Algumas de educação estão nesse meio, então, provavelmente, se a métrica realmente for o Google acadêmico, né, na área da educação, a gente vai estar ainda nesse extrato. A esperança é que a gente possa estar ou subir, né, para A2, ou porque o A1 realmente ainda não sei se teremos a condição de estar entre os 37, porque, inclusive, a área da educação colocou travas, né, que são limites para reconhecer revistas de extrato A1, A2, A3 e por assim na sequência, né? Então, temos aí também o gráfico, né, os gráficos que eles disponibilizaram nos próprios relatórios da CAPES, mostrar aqui para vocês um pouquinho das nossas métricas, onde estamos nas bases, né? Como eu disse, não estamos na master list lá da Web of Science, mas estamos na emergência aí dos artigos, né, dos periódicos brasileiros. Então, a OLO está lá na área de exatas, né? Estamos na Redib, né? E aí na Redib ela mede por quartis. Chegamos em 2018 a estar no quartil 3, que não é tão interessante, mas voltamos em 2020 para o quartil 2, né? O ideal era que a gente tivesse no primeiro, mas enfim. E aqui trazemos os dados, né, da OLOS em relação ao Google Escolar, que vocês também podem ter acesso na página da revista. Vocês notem que de 2018 até 2020 nós tivemos um crescimento significativo, né? Então, isso já reverberou nas nossas métricas, né? Então, é um trabalho muito árduo, né? Então, notem que é uma curva que está subindo, e a gente pretende que 2021 ascenda
cada vez mais, mas de fato é muito trabalhoso, a gente precisa de toda essa comunidade cooperando, né, trabalhando junto. Aqui uma outra base, né, em que estamos, né, somos de acesso aberto. No ranking, estamos aqui, né, dentro desse ranking. Infelizmente, algumas é muito trabalho, exige todo um trabalho de cuidadoso, criterioso, de atenção. Então, como editora-chefe, tenho feito esse trabalho, mas tem toda uma equipe nos bastidores também dando suporte. E aqui, as boas notícias, né? Nós tivemos aí no índice, estamos com o índice em ascensão, como eu disse para vocês. Então, o H5 ele está 14, né, e a mediana 18, o que fez com que a gente se colocasse bem, né, e se formos na área de educação, a gente vai permanecer bem, mas aí, como eu disse, dependemos de vários fatores, e é uma caixinha de surpresa a avaliação do Qualis CAPES, tá? Então, eu diria, tentando responder essa provocação, né, de como garantir a publicação de um artigo científico na revista Olus, de fato, você demonstrar a importância do seu artigo para o campo científico, e aí eu reitero que quem diz isso são os avaliadores ad hoc, né, a qualidade teórico-metodológica é muito apreciada por eles, né, então, um bom parecer com certeza não vai tirar o mérito do seu manuscrito, né? Então, a gente tem muita confiança na qualidade do parecer pelo avaliador, e, por outro lado, a gente também sabe que há avaliadores que não têm o cuidado, mas a gente tem visto que nos últimos tempos, até porque nós damos visibilidade a esse avaliador, nós damos conhecimento a esse avaliador no final do fluxo, né, na publicação, há um cuidado maior com relação a esse trabalho de avaliação. Então, o mérito, ele é sempre reconhecido, a qualidade, ela é sempre reconhecida e é inquestionável, né? Um outro aspecto final que eu diria diz respeito aos aspectos técnicos, né? A qualidade que é requerida e que uma coisa que está posta de orientação para os autores, isso para todas as revistas, mas para a Olus também, a gente tem feito esse trabalho. Aqui, nosso conselho de editores, né, então, os colegas que dão suporte ao nosso trabalho, inclusive foi um trabalho realmente de ampliação dessa equipe, né, porque nós tínhamos a figura do editor-chefe e sem grandes colaboradores, né, então, mas, de fato, já tínhamos alguns, né, colaboradores, e nós decidimos por ampliar e termos editores por seção. Então, todas as seções têm seus representantes, têm seus editores, né, e aí eu destaco, faço questão de trazer o nome de cada um deles, né, nesse trabalho. A Anísia Galvão, a Helenice Chon, né, a Anísia na área de agrárias, a Helenice na área de engenharia de minas, né, em mineração, enfim. Eu estou editorando a área de ciências humanas e atuo como editora-chefe. Acho que é imprescindível ter alguém com esse cuidado, com a busca por atender aos critérios, né? A professora Nadia Arruda, o professor Jacques Cousteau, o professor Leandro Costa, o professor Miller, né, que está comigo, compartilhando aqui esse diálogo depois para a gente trazer outras informações, principalmente dúvidas de vocês, responder dúvidas de vocês. Rafael Passos e Rodrigo Pessoa, né, nesse conselho de editores. Lembro que cada um deles tem uma formação específica e atua, né, em suas respectivas áreas e seções. E temos também editores assistentes, né, inclusive neste aspecto. Já quero também tornar público o meu agradecimento só para vocês, na verdade, porque os interessados nesse primeiro momento, né, desse agradecimento, eles já sabem, mas queria reiterar os agradecimentos à coordenação da editora, a professora Gabriela, que nos dá suporte, né, no fomento à participação da editora assistente Clara Camilotto, que é nossa assistente de mídias, editora assistente de mídias, né, que tem sido algo para a gente fundamental agora, dialogar com a comunidade científica a partir das redes sociais, né, então a Clara, ela é recém-chegada, está fazendo um trabalho para a gente bem importante, né, o Joilson, que é também e aí agora também agradecer aos colegas da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, que nos colocaram, né, estagiários, seus bolsistas CAPES, como estagiários para aprenderem, né, porque a gente está entendendo que editor
ser editor precisa de formação. E se a gente não faz a composição, né, de quadros de editoração, no futuro a gente vai ficar um pouco desassistido. Então, temos aí o Joilson, que é doutor, está fazendo doutorado, é professor já da UERN, enfim, mas está fazendo doutorado conosco. A Joyce, que é do ITCART, também é uma bolsista com apoio da PROPI, né, da coordenação de editora. A Maria Helena, que é mestranda também do PPGEP, bolsista CAPES, lá, então presta esse serviço para a gente como realmente aprendiz, mas nós também temos aprendido bastante com eles, dão todo o suporte para a gente. A Maria Carolina, que também é bolsista CAPES, né, e a Marta, que tem bolsa da PROPI, também um apoio da coordenação de editora, a quem também reiteramos os agradecimentos. Então, basicamente, vocês veem que não tem nenhum profissional, né, de fato, a gente faz com muito empenho, com cuidado, né, a gente busca sempre imprimir qualidade, mas nós reconhecemos que temos, sim, alguns problemas e dizem muito respeito a essa falta de profissionais conosco, né, profissionais de revisão, profissionais de diagramação, mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a gente se empenha bastante e que é o máximo que a gente consegue com o financiamento que a gente tem, com o apoio que a gente tem e para os quais a gente tem muita gratidão, né, a coordenação da editora, o próprio programa de reeducação também, e os colegas que estão prestando esse trabalho, né, como eu disse, no Conselho de Editores. Para além disso, a gente agradece, né, também aos autores que confiam na revista. Como eu disse, nós temos autores de várias partes do mundo que são muito fiéis, né, à leitura e à publicação e à busca pela revista. Deixamos aqui os nossos contatos, o acesso ao nosso site, às nossas redes sociais. Estamos também no Twitter, mas eu não coloquei aqui. E, no mais, agradecer a Anderson pela oportunidade e nos colocar à disposição para vocês para responder os questionamentos pertinentes. Obrigada. Bom dia, Francinaide. Fantástica fala, muito bom, muito positivo. É interessante, Francinaide, que foi uma das reflexões da comissão para a elaboração do regimento dos grupos, né, até uma proposta da professora Narla, né, que agora os membros de um grupo de pesquisa, em especial os pesquisadores, né, e o líder e segundo líder, ele tenha não só o Lattes atualizado semestralmente, mas também o ORCID, né, então isso aí seria algo realmente inovador que a gente vai estar propondo, né, aos demais grupos e depois ao Colégio Gestor do Campus Natal Central. Francinaide, temos aqui uma pergunta no chat do nosso professor Técio, que como é feita a escolha dos revisores ad hoc, como um pesquisador pode submeter seu currículo para ser avaliado como possível revisor da OLUS? Certo, Tess, muito obrigada inicialmente pela pergunta, né, para ser avaliador, nós até circulamos no ano passado, acho que no auge da pandemia, e agora nós circulamos pontualmente, tá, para alguns autores, ou algum interessado, né, nós temos um formulário, né, em que nós aplicamos e vamos pegando os interessados, né, para atuarem na avaliação. Então, para a gente é imprescindível, né, que inicialmente tenha doutorado, né, e que depois que a gente faça isso, ele sinta à disposição deles. Então, para vocês terem ideia, depois que nós implementamos a editoração por sessão, né, Miller pode também trazer as impressões dele. Para a gente é muito importante isso, porque a gente fica com um contato muito estreito com esse avaliador. Então, a gente nota que há avaliadores muito assíduos. Então, eu tenho uma confiança em alguns avaliadores e fica muito recorrente, né? Às vezes, o pedido a esse avaliador, e por mais que ele tenha a minha confiança, por mais que eu entenda que ele vai aceitar fazer aquele trabalho, eu sei que é também um trabalho muito cansativo, né? Porque se você pegar um manuscrito, né, para dar aparecer uma vez por semana pegar já é muito trabalho no seu contexto laboral agora, principalmente no período remoto, né? Mas, então, Tessia, assim, o critério é, de fato, ser doutor, estar lá disponível, aceitar as designações quando a gente coloca. Então, às vezes a gente também tem visto um comportamento que como eu disse, né, as pessoas não avaliam outra língua, então a gente vai entendendo, então a gente vai
tendo um perfil, né, se aproximando com aquele avaliador. Então a gente não escolhe, a gente de fato, a gente aceita, né, a pessoa que quer trabalhar, atuar como editor, aliás, como revisor, e a gente também aceita, a gente confere uma declaração, né, às vezes eles pedem uma declaração mais formal, mas tem uma declaração do sistema, né, e às vezes a gente também dá uma declaração mais formalizada do swap, né? Uma declaração mais bonita, por assim dizer, né? Porque alguém que precisa de uma progressão. Então, é muito importante que esse trabalho ele aconteça. Então, estamos sempre recrutando novos avaliadores e para a gente é muito importante. Então, se vocês tiverem, eu vou até pedir à coordenação de editora, né, que possa divulgar de novo o nosso formulário para a comunidade. E complementando, bom dia, Técio, bom dia, colegas. Complementando, Francinaide, a minha vivência na editoração tem sido na área das ciências sociais aplicadas, e é muito recorrente termos 10 de 100 avaliadores, 10 avaliadores muito assíduos, e o que acaba gerando uma sobrecarga nesses colegas, principalmente quando a gente faz designações e alguns avaliadores vão rejeitando ou não respondem. Então, é um dos pontos que estamos com atenção. Eu estou desenvolvendo, inclusive, um trabalho paralelo para saber quem não está mais com participação no processo de avaliação, até para a gente entrar em contato, saber do interesse, manter aquele avaliador, em continuar no banco de avaliadores, e novos avaliadores, independente de edital, eles são bem-vindos, certo? Temos os contatos, você entra lá no site da revista, vocês irão ver os contatos dos editores por área, podem entrar em contato diretamente com o editor da sua área, podem entrar em contato diretamente com a professora Francinaide, e essa informação, os colegas como os líderes de grupo de pesquisa, é importante também que repassem aos professores dos seus grupos. A composição dos editores, essa renovação no contexto de revisores no corpo da revista Olus é importante até para a gente dar celeridade ao processo, garantir o fluxo de editoração e garantir, acima de tudo, para os autores esse retorno efetivo com a publicação. Antes de ter entrado, ter me tornado editor na revista, a gente vivencia aquela angústia como autor, e hoje a reflexão é um pouquinho diferente quando a gente submete um manuscrito para uma revista. Passamos a visualizar a missão, o trabalho que não depende só do editor, depende do tempo de resposta dos avaliadores, depende da equipe de editoração. E, como vocês perceberam, o processo de contribuição, o principal processo de contribuição, ele se dá muito dentro do IFRN, com professores que têm as suas atribuições de sala de aula e as outras atribuições como docente. Então, é uma participação totalmente voluntária, não temos fonte de fomento, motivo pelo qual precisamos contar com o apoio da comunidade da instituição que mantém hoje a revista. Temos também entrado em contatos com avaliadores de outras instituições, avaliadores tanto no campo nacional, quanto avaliadores de outras instituições fora do país também para estar contribuindo como avaliadores na revista. Então, é basicamente isso. Nos procuram, mandam e-mail. Cada editor na sua área, ele tem perfil já para fazer a admissão, dá uma olhada lá no currículo, confere se tem a titulação, e a partir da titulação a gente confere o perfil de avaliador. Vocês entram lá no cadastro de vocês e fazem a atualização, informando as áreas que gostariam de forma efetivamente
de estar avaliando, e podem ter certeza, a gente vai estar tendo esse cuidado antes de estar submetendo os manuscritos para avaliação e respeitar essas áreas. Eu queria responder bem brevemente, Hanson, só porque eu sei que o tempo, né? Mas Osiel perguntou quanto tempo, geralmente, um manuscrito ele leva dentro do fluxo editorial. E eu diria assim, Osiel, como eu disse, há manuscritos e manuscritos, né? A vida dele, no ideal, é que a gente leve, no máximo, 180 dias. É o esperado, né? E a gente tem trabalhado para responder sempre a todos os autores em relação a isso, né? A esses questionamentos, essas preocupações que a gente sabe, né, que são importantes. Mas, como foi deixado claro, né, temos esses condicionantes, temos esses gargalos, por assim dizer, e eu queria, ainda nesse sentido, reiterar sobre a importância do financiamento, do apoio da comunidade, mesmo que quando não haja o financiamento, né, sobre isso. É importante que uma instituição como o IFRN, ela tenha não somente uma revista forte, mas também várias outras, porque acho que hoje a gente se referencia muito pela OLOS, porque, infelizmente, nós ainda estamos construindo, né, nós temos outras revistas, né, se colocando num bom status para que haja uma procura, né, e eu acho que a dificuldade também que nós temos tido na instituição é o fato de a OLOS ser interdisciplinar, né, ela foi pensada com esse escopo, e, de fato, há uma procura muito grande por ela, né? Então, de fato, ela ainda não pode dar vazão a toda essa produção que nós temos. Então, o nosso objetivo, mais do que criar múltiplas revistas, é criar revistas que possam ter essa potencialidade, né, para serem fortes e atender às demandas da comunidade. Mas, antes de tudo, eu queria dizer que não basta criar a revista, é preciso pensar como financiá-la, né? Então, passou pelo Conselho Editorial, né? Recentemente, Miller também é lá do Conselho Editorial da Editoria FRN, né? Sobre isso, né? Sobre a governança, sobre quais as possibilidades que a gente tem. E a gente tem analisado cada vez mais num contexto de financiamento diminuto, né? Reduzindo a cada ano, que muito provavelmente a tendência vai ser buscar outras formas de financiar esse tipo de trabalho, né, que é o trabalho da editoração científica a partir dos periódicos, porque é insustentável que a gente tenha tão pouco apoio mínimo, né, mas que ao qual a gente é tão agradecido porque, de fato, é compreensível, né, nesse contexto. Então... Sinai. Temos aqui mais uma pergunta. Técio, muito obrigado por toda a sua participação e engajamento, né? Isso é gratificante, tê-lo também aqui nos nossos fóruns de debate, você sempre contribuindo. Então, ele traz mais aqui um outro questionamento. Gostaria de saber, no caso do Qualis da área Manhã Educação, que impacto terá na publicação da OLOS, de artigos na OLOS nas áreas tecnológicas e exatas. Francinaide, só para fechar uma última pergunta também, isso aí é como se fosse uma mensagem final para os nossos curiosos e empreendedores acadêmicos que querem ter um artigo publicado na OLOS. Quais são as ideias gerais de coisas, o que fazer e o que não fazer, em especial o que não fazer, para aprender isso? Acho que você falou de um grande número de artigos que são rejeitados, né, mas, sobretudo, o que leva a ser rejeitado, né? Qual o grande fator de realmente, uma grande barreira de ter esse artigo publicado, tá? Então, para não avançar muito no tempo da próxima palestra, vamos fechar aqui no tocante às perguntas. Todavia, gostaria de ter a resposta dessas duas perguntas, por favor. Vou tentar ser bem breve. Então, Técio, muito obrigada pela questão. De fato, assim, como eu disse, a gente se referencia pelo Qualis, mas por causa da avaliação dos programas de pós, tá? Então, o Qualis, ele é preponderante para os programas de pós, mas, de fato, as revistas, elas têm sido impactadas por isso, né? Mas, assim, com o Qualis único, não haverá problema, porque lembra que eu tinha dito que anteriormente nós tínhamos uma avaliação para cada área, grande área, e em cada grande área, por exemplo, a revista tinha um Qualis, né? Então, estava no extrato B, aí tinha um B1, B2 para arquitetura, enfim.
a administração tinha B1. Então, esse tipo, educação B1, por exemplo. Então, esse tipo de comportamento, ele não haverá mais. Vai ser um qualis único. Por exemplo, se a gente alcançar aí o extrato A, A2, A3, para o periódico vai ser independente. Então, se você é de engenharias, nós vamos continuar recebendo bem, né, todas as áreas, porque essa é a proposta da revista, a diversidade de áreas, né, mas vai contar o mesmo qualis, entendeu? Então, vai ser, se for A1, A2, A3, para qualquer periódico no Brasil, inclusive a tendência é que faça isso por ano, né, em vez de deixar no quadriênio, então, é uma coisa que está sendo discutido também por eles, pela CAPES, né, mas eu queria que vocês atentassem para os indexadores nas bases internacionais, né, então, o Web of Science atentasse para isso, e para as métricas, né, eu acho que se referenciar por isso é o que vai fazer com que vocês se norteiem em relação à escolha do periódico, tá? E aí, com certeza, os artigos de todas as áreas são muito bem-vindos, né, e vai independer para a área, né. Em relação ao que não fazer, acho que tem péssimas práticas, mas muitas delas dizem respeito a você submeter em várias outras revistas ao mesmo tempo, né? E aí você tem todo um desperdício de trabalho de avaliadores, e quando você está quase na última avaliação, o avaliador está... você já está confiando naquele manuscrito para composição, aí os autores dizem, porque tal revista já aceitou, então eu quero retirar. Todo mundo sabe, quer dizer, o autor ele fica livre para para pedir, né, a retirada no tempo que for preciso. Então, quem tiver esse tipo de comportamento, inclusive é adequado avisar, olha, eu vou retirar porque eu quero submeter na outra revista. Vocês estão demorando, isso aí tudo bem, tranquilo. Agora, como eu disse, os avaliadores têm 7 dias. Eu designei o meu avaliador, ele aceitou o trabalho. Então, se alguém vem me pedir para retirar, o que eu tenho que dizer? Olha, vamos esperar até os próximos 4 dias, né? Transcorridos esses 4 dias, entre em contato novamente, por gentileza. Se eu não notificar com você por e-mail ou pelo sistema, provavelmente a gente vai continuar o seu pedido de retirada. Então, a gente tenta confirmar isso e a pessoa vai e diz para a gente, sim, eu quero retirar, e nós confirmamos, fazemos conforme o autor quer. Agora, tem um outro comportamento, Hanson, que é o seguinte, a gente faz todo o trabalho de comunicação, de trâmite, de avaliação, e na ponta, quando a gente vai fazer aplicar o antiplágio, né, que no nosso caso da OLS a gente aplica o Authenticate, a gente identifica que percentuais altíssimos, né, de publicação, então a gente identifica erros desse tipo. Então, o ideal, pessoal, é, de fato, gastar energia, ter bastante trabalho, mas ter um trabalho de qualidade e original, né, assim, sem ter publicado nada em outro lugar, porque senão vocês vão realmente ferir esses aspectos que são imprescindíveis. Então, acho que é uma péssima prática, o que não fazer é isso, assim. E aí eu queria dizer para vocês que a gente está num produtivismo muito grande, né, inclusive se incentiva, acho que até por causa de editais de produtividade, um número excessivo de produtos, mas sem a qualidade devida. Então, eu particularmente pretendo sempre gastar minha energia com coisas assim, que eu possa imprimir uma qualidade, né, de tempo, maturando aquela ideia, do que, dando originalidade realmente, do que fazer coisas muito diversas ao mesmo tempo, ou com pouca qualidade, e para difundir sem sentido, né, porque eu acho que o impacto daquilo, a recepção daquilo pelos editores, pelos avaliadores, sobretudo, né, que são a primeira grande peneira, né, digamos assim, para identificar se aquilo tem originalidade ou não, vai fazer com que a gente possa ter uma recepção melhor. Então, é melhor ter um produto anual, tá? Um bom artigo naquele ano, numa boa revista, destinar toda a sua revista, todo o seu esforço para uma revista, para um artigo numa revista boa, do que você fazer vários e não ter qualidade. Então, se eu pudesse dizer, uma última orientação seria essa, assim, de que investissem na boa qualidade, porque, como eu disse, o mérito ele é reconhecido, é inquestionável, e tem sido isso, acho que, o fator preponderante para o aceite.
sei se Miller quer complementar, mas eu já quero agradecer, Anderson, porque eu sei que o tempo está aqui nos bastidores, já tem a próxima programação, e agradecer a todos pela escuta, pela recepção, e dizer que a gente sempre, na medida do possível, né, conciliando com as outras atividades, vamos sempre buscar atendê-los na revista. Obrigada. Só uma última consideração, Francinaide, ainda dentro da pergunta do Hudson, sempre o cuidado com a originalidade, em ter uma atenção antes de submeter os artigos às regras da revista. Como Francinaide, ela trouxe na fala, 80% dos artigos que nós estamos rejeitando, eles são artigos que estão fora das normas, submetido com a BNT, nós utilizamos a APA, uma estrutura diferente, quantitativo de páginas diferente do que é proposto para a revista, e principalmente artigos identificados. Os autores têm se identificado nos artigos e temos tido um trabalho conjunto de fazer essa rejeição, essa avaliação do artigo em desk review, certo? Chegou, a gente analisa todo o artigo antes de enviá-lo para avaliação. E o último ponto que eu queria destacar também foquem nas métricas, principalmente no fator H5 do Google Escolar. Uma das principais métricas. A CAPES está utilizando o Google Escolar, os programas de pós-graduação têm também utilizado o Google Escolar, e tem sido uma das métricas importantes para a escolha da revista ao qual você vai submeter, pode estar submetendo seu artigo. Então, era isso, eu agradeço Hudson, a Francinaide, e estamos juntos, temos muito trabalho ainda aí para desenvolver. Anderson, uma outra palavrinha, só para uma deferência aqui aos avaliadores que eu vi que estão presentes aqui no chat, né? O professor Willis e a Enio também, que são assíduos avaliadores e que também têm agido de forma respeitosa, né? Sempre que não podem, estão entrando em contato conosco e a gente fica muito feliz com essa consideração. Então, no mais, agradecê-los, né? E agradecer também a Miller e a você pela partilha dessa manhã. E desejar um bom trabalho para você e para a Gabriela no próximo bloco. Obrigada. Francinaide e Miller, fantástico exposição. Se vocês me permitem, tá? Eu trago aqui algumas palavras. Atenção às regras. Temos normas. Olhem para a estrutura do artigo. Vejam os limites de página e não se identifiquem. Tem originalidade no artigo e qualidade, sobretudo. Tá, então, muito obrigado. Acho que podemos fechar com essa mensagem desses 3 pilares: regras, originalidade e qualidade. Então, muito obrigado, Francinaide, muito obrigado, Miller, e vamos para a próxima, tá? Então, vou pedir licença a vocês e tirá-los aqui da sala. Muito obrigado, gratidão sempre.